Fala pessoal, muito bom poder estar com vocês mais uma vez, aqui Thiago Tavares na área. E nós estamos fazendo uma importante revisão a respeito dos últimos acontecimentos da nossa aula. Falamos sobre a Revolução Francesa. Toda vez que você fala sobre o termo revolução, lembra de uma mudança radical, uma mudança total. Essa revolução ela foi uma ruptura, ela foi aquilo que marcou a história da idade contemporânea. Ou seja, existia um mundo antes e existiu um mundo depois da Revolução Francesa. Ou seja, uma grande mudança aconteceu. E essa mudança ela vai ser significativa porque ela vai atingir a política. Quando eu falar o termo política, eu quero que você reflita sobre a ideia de administração. Quem governava a França era o rei. E esse rei ele era absolutista, ou seja, ele era absoluto. Ele mandava e desmandava. Ele falava e as pessoas obedeciam. E esse rei centralizava todo o poder em suas mãos. O problema do rei francês, no caso o Luís XVI, era que ele fazia uma péssima administração. O governo dele não era um governo que trouxesse à França a estabilidade. Era um governo em que o rico ficava cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Vamos pensar que na França existia a sociedade estamental, que era uma pirâmide, e nessa pirâmide tinha o clero, que correspondia a 0,5%, nem 1% eles conseguiam corresponder, que tinha praticamente toda a riqueza da França. Você tem abaixo do clero 1,5% dos nobres, das pessoas que têm dinheiro e que não pagam impostos. Os 98% da população são pessoas que pagam impostos, são pobres e não têm a devida correspondência do Estado. Eles pagam imposto e não têm isso revertido para si. Muito pelo contrário, o dinheiro que era dado ao Estado pelo seu imposto era gasto com guerras desnecessárias, era gastos com a nobreza e era gastos principalmente com a rainha, com o rei. Para se ter uma ideia, uma vela que se acendesse para iluminar o castelo da França, digo uma vela, era capaz de pagar um funcionário, um camponês, por uma semana de trabalho. Olha o nível da desigualdade. Uma vela queimando pagava praticamente uma semana de trabalho de um camponês. Isso tem que acabar. A Revolução Francesa começa e você vai ter o principal homem envolvido nisso. É um homem que vai ter destaque. Seu nome é Robespierre. E ele faz parte do grupo dos jacobinos. Lembra que eu falei que existiam dois grupos. Os girondinos, que era menos radicais, queriam uma mudança paliativa, algo que não fosse tão duro de ser assimilado, e os girondinos, que eram radicais. E quem vai assumir são os girondinos após a Revolução. Com Robespierre, a França vai matar mais de 100 mil pessoas, dentre os quais principalmente padres, arcebispos. A igreja tem toda a sua riqueza confiscada e qualquer um que fosse ameaça para a revolução poderia ser apenas um boato. Seria então taxado como traidor e morreria onde? Na guilhotina. Robespierre foi tão sanguinário, que ele matou os próprios aliados, os próprios amigos, ao ponto que ele não aguentou e foi capturado e também morto na guilhotina. E agora, o que fazer depois desse período tão terrível chamado de fase do terror? Eu preciso reorganizar minha administração. E a mudança vai acontecer. Vai entrar agora os girondinos no poder e vão implantar um governo chamado de diretório. Então, anota aí. Diretório. O que é que o diretório vai ser? Governo de 5
5 administradores vão governar a França. 5 diretores, por isso o nome é diretório. Governo de 5 diretores. Isso vai dar certo? Claro que não. Isso vai dar errado. Então começa a haver muita agitação, porque de um lado tem os girondinos que querem que a monarquia volte, quer que retroceda os avanços da Constituição que eles conseguiram implementar. Querem acabar com o direito civil, o direito de cidadão do homem. Eles querem que o rei volte a governar de novo. Não aquele rei que foi morto, mas o irmão do rei que é que agora assume o poder. Me diz, isso vai dar certo? Aí gritavam os jacobinos, não queremos. Aí gritavam os girondinos, vocês fizeram um péssimo trabalho. E essa briga, esse conflito, essa coisa horrível. Aí vai entrar em cena um homem que vai mudar a história da França. Esse homem é chamado de Napoleão Bonaparte. Napoleão vai assumir a França para trazer algo que ninguém mais tinha: tranquilidade, paz, estabilidade. Então, eu vou colocar aqui o governo dos diretores, do diretório, foi marcado por corrupção, conflitos e instabilidade. Deu para entender como é complicado você assumir o governo da França após a Revolução? Eu tenho um governo de 5 diretores que foi marcado por corrupção, ou seja, estão roubando o dinheiro do povo francês, conflitos entre jacobinos e girondinos e instabilidade. Eu falo de instável, não é estável. Instável é ruim, estável é bom. Então, o instável significa que a França está parada. O governo francês no tempo do diretório está instável. Quem é que vai dar jeito nisso? Quem vai dar uma solução para isso? Napoleão Bonaparte. E esse homem vai ser muito clássico, ele vai ser um homem diferenciado, ele vai entrar para a história. Napoleão não é qualquer pessoa. Esse cara, ele quer assumir o governo para fazer uma mudança, para entrar nos anais da história. Ele quer que o seu nome seja falado em Itaipuaçu. Ele quer que depois da sua morte ele seja sempre lembrado. Então vamos lá. No ano de 1799, já copiou, né? Vamos lá. Vamos chamar isso aqui de Era Napoleônica, que vai ser de 1799 a 1815. E vamos lá, para deixar uma coisa bem clara. A gente vai trabalhar isso nas outras aulas. A Era Napoleônica, ela foi marcada por 3 diferentes formas de governo. Quantas formas de governo diferentes? 3. A primeira, consulado, que vai ser de 1799 a 1804. Império, que vai ser de 1804 a 1815. E o governo dos 100 dias, que durou quanto tempo? 100 dias. Governo dos 100 dias. Olha, eu quero que você entenda o seguinte. Esse novo governo, chamado de Era Napoleônica, vai começar a acontecer através de um golpe de Estado, chamado 18 de Brumário. Então, como que Napoleão vai assumir o poder? Através do golpe 18 de Brumário. Sobre essas novas fases, você está curioso?
falaremos sobre ela nas próximas aulas. Vamos fazer as atividades do livro da página 335 e 340. Fora essas que eu vou mandar para você também pelo WhatsApp. Fica na paz, fica com Deus, garotão. Até a próxima. Tchau, tchau.